Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Boa Nova. Espero que, com base no último devocional, você esteja vencendo as distrações e caminhando com os olhos cada vez mais abertos para o reino. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou?" perguntou. Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." Jesus o advertiu que não contasse a ninguém a respeito dele. Marcos 8, 27 a 30. O Evangelho de Marcos é fascinante porque nos mostra um Jesus em constante movimento. Teólogos chamam isso de prioridade marcana, um estilo próprio desse Evangelho, que valoriza a ação, o imediatismo e a construção progressiva da revelação de Cristo. Muitas das histórias contadas por Marcos parecem se encaixar como partes de uma narrativa contínua, e isso é proposital. A cura do cego em Betsaida se conecta com este momento de revelação espiritual. Jesus havia nos ensinado sobre as distrações que existem num povoado, e agora ele reforça essa ideia com uma pergunta direta. Como um bom mestre, Jesus não entrega respostas prontas, ele pergunta, ele provoca. Ele leva os discípulos a refletirem profundamente. Quem o povo diz que eu sou? Ou, em outras palavras, quem os distraídos dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda tem outros que afirmam que é um dos profetas. Mas então vem a pergunta que muda tudo. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro responde com convicção: Tu és o Cristo. A palavra Cristo é a forma grega para Messias, que no hebraico significa ungido. Mas para os distraídos, Jesus era apenas mais um entre tantos profetas. Em Marcos 6, de 14 a 16, vemos esse tipo de especulação. Alguns achavam que Jesus era Elias, outros que ele era o João Batista ressuscitado. Eles o viam como se fossem árvores. Lembra da cura em 2 estágios? Ou seja, viu algo, mas sem clareza. Só aquele a quem Jesus abriu os olhos, restaurou a visão, puderam vê-lo claramente e declarar: Tu és o Cristo. Os judeus aguardavam um líder político, um rei terreno, que libertaria Israel do domínio romano. E mais uma vez, Jesus ordena que não contasse a ninguém a respeito dele. Mas por quê? Porque o Cristo que o povo esperava não era o Cristo que encarnou. Mas Jesus veio para libertar da escravidão do pecado. Eles queriam um trono. Jesus veio para a cruz. A vinda do reino de Deus não tem a ver com destruir o mundo que Deus ama, mas com derrotar radicalmente o mal. E Jesus sabia que essa vitória viria por meio do sofrimento e da sua morte. Mas se os seus olhos veem o Cristo, você sabe, ele nunca perde e nunca perderá. Se essa palavra falou com você, compartilhe esse episódio com alguém e me conta nos comentários quem Jesus é para você. Até o próximo episódio. E lembre-se, a morte e ressurreição de Cristo é a nossa vitória. O seu sofrimento nos deu uma nova vida.